Fala galera, bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para você os bastidores, opiniões e novidades feitas por Zupers apaixonados por tecnologia e inovação. Meu nome é Lucas Salles e hoje vamos falar sobre containers e Kubernetes. Solta a vinheta e bora começar. É isso aí galera, hoje comigo eu tenho aqui o Adalto, que é o Matusalém da TI. Fala galera, beleza? Matheus Henrique, o embalado MTZ. Fala galera, obrigado pelo convite aí mais uma vez. Lucas Borges, desenvolvedor comunista. E aí galera, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. E Geias, nosso nerd jegue. Fala galera, tudo bem? Prazer aqui estar com vocês e obrigado novamente pelo convite. E o tópico de hoje, como a gente já falou, é containers e Kubernetes. E eu gostaria de começar com a seguinte pergunta. Por que eu, desenvolvedor web, deveria colocar as minhas aplicações em container? O que ela traz de vantagens? Vamos lá, então. Existem várias vantagens, né? A primeira delas é o seguinte: montagem de ambiente. Sempre que você vai trabalhar em um projeto, principalmente alguns anos atrás, quando você não tinha o advento de ferramentas de containerização, como o Docker, você tinha esse problema no caso de montar o seu ambiente, no caso, subir um Nginx, subir, sei lá, um Apache, etc., para servir seus arquivos estáticos, você como desenvolvedor front-end, por exemplo. E isso era um trabalho chato. E com o advento, no caso das ferramentas de containerização, isso, no caso, meio que caiu por terra, né? Você tem lá a possibilidade hoje de empacotar a sua aplicação, certo? Em um container. Certo. E dentro desse container, no caso, você já vai ter todas as dependências necessárias para que a sua aplicação rode, né? Então, dentro da imagem, por exemplo, da imagem base do seu container, você pode colocar lá o Nginx, já configuradinho e etc. Criar o arquivo, no caso, que vai gerar essa imagem de uma forma com que ela absorva também a sua aplicação para rodar ali dentro. E aí, com um comando muito simples, você vai startar a sua aplicação já com tudo que ela precisa, conseguindo testar, interagir com ela e etc. Essa é uma das vantagens. A segunda é consumo de recursos, porque uma confusão que muita gente faz é o seguinte: muita gente imagina que containerização e virtualização, daquele modo tradicional, usando ferramentas como VirtualBox e etc., são a mesma coisa. Não é. Assim, quando a gente está falando de uma VM, de fato, uma tradicional, ali dentro está rodando um sistema operacional completo, certo? Em cima de uma máquina virtual, ali ele emula, de fato, o hardware e etc., e essa camada extra e o fato de ter que rodar o SO inteiro ali dentro consome bastante recurso. Quando a gente está falando de container, eu não tenho o sistema operacional inteiro ali dentro. Eu tenho partes dele, certo? Bibliotecas, no caso, necessárias para executar uma determinada ou determinadas funções ali dentro, determinadas aplicações ali dentro. Ele empacota isso e eu não tenho aqui embaixo o hypervisor, por exemplo. Eu tenho aqui simplesmente o container runtime, que é muito mais leve, etc. Então, assim, o consumo de recursos ele é infinitamente menor. E para subir um container é algo, como eu falei, muito trivial. Assim, já uma VM, né, no VirtualBox ou no VMware, por exemplo, é trivial, mas não é tanto quanto no container. Então, assim, eu tenho essas vantagens. E falando disso em produção, é mais vantajoso ainda, porque quem nunca passou por aquele problema de que a aplicação estava funcionando na sua máquina e quando você mandou ela para o servidor, ela parou de funcionar. Clássico, né? Isso é clássico na nossa área. Então, assim, com um container isso não vai acontecer. Está rodando ali dentro, essa mesma imagem, no caso, que gerou o container que está rodando na sua máquina, é a imagem, no caso, que vai gerar o container que vai rodar lá em produção. Então, assim, esse problema também cai por terra. Então, as vantagens, assim, são algumas, né? Tem outras também, mas elas são enormes. Se você parar para pensar, né, Adalto, como você falou aí, né, acaba ajudando não só o desenvolvedor, mas como também os cloud providers, né, vamos supor a Azure, a AWS, esses caras aí que estão provendo cloud, para eles é muito mais barato trabalhar com container do que com máquina virtual, sabe? Então, assim, para eles conseguirem fazer uma gestão de recursos melhor, a gente vai ter falado do Kubernetes depois, como esses caras usam a ferramenta para fazer orquestração de containers, acaba ficando muito bom. Então, assim, eu, desenvolvedor, às vezes vou fazer minha aplicação, eu não sei onde é que ela vai rodar. Ela vai rodar na Amazon, ou ela vai rodar na Azure. Então, assim, se eu encapsulo esse cara dentro de um container, eu tenho a garantia de que ela vai funcionar dentro daquele contexto. Exatamente. Eu também gosto da parte da facilidade que ela dá para o desenvolvedor, né? Muitas das vezes você acaba pegando um projetinho onde você tem que trabalhar durante 1 ou 2 semanas e eles têm bastante dependências que você não costuma utilizar no dia a dia.
eu preciso instalar um Postgres, eu preciso instalar um Nginx, eu preciso instalar um cache, e você vai acabar utilizando aquilo por 2, 3 semanas. Aí o que você tem que fazer? Você pega um tutorial, vai lá ver como instala, tem que ter o cuidado de procurar a versão para o seu OS certo. Então, isso aqui é para Windows, isso aqui é para Mac, isso aqui é para Linux. E eu acho que isso tudo o Docker acaba abstraindo. Quem se dá com essa camada de compatibilidade de sistema operacional é o próprio Docker. Você pega a imagem, configura algumas pequenas variáveis de ambiente, está tudo funcionando. A partir do momento que você não vai mais utilizar, você apenas exclui a imagem, mata o container e acabou. Acho que é bastante prático para o desenvolvedor mesmo. Entendi. Cara, e eu vi que o Adalto comentou que os comandos para fazer isso é muito fácil. Eu vi que o Geis mesmo comentou também de que eu posso subir todas aquelas dependências como imagens. Queria perguntar o seguinte, desenvolvedor web, igual eu falei, qual seria o tempo de curva de aprendizagem? Como é que seria a minha aprendizagem para passar desse meu conhecimento de estou rodando a minha aplicação normal ali na minha máquina com o NPM Start para fazer a minha aplicação de forma que ela rode dentro de um container? Como é que funcionaria esse processo? E além disso, teria alguma forma, tipo, por exemplo, o Geis falou de subir, por exemplo, um Redis, um banco. Tem alguma forma de eu automatizar isso, em vez de ter que subir imagem por imagem? Tem sim. Com relação à curva de aprendizado, eu me arrisco a dizer que se o cara for já um profissional de computação experiente, ele não vai levar mais do que uma tarde para aprender a usar o Docker, assim, se virar com ele. Para usar bem, talvez mais de um dia, para saber como construir uma imagem base, com um pouco mais de riqueza de detalhes, etc., né? Com umas configurações um pouco mais avançadas. Mas eu acho que não mais do que uma tarde de fato para ele subir uma imagem, interagir com ela e etc. Com relação a organizar, no caso, sua aplicação de modo que você rode mais do que, por exemplo, só a sua aplicação, você rode um banco também, sei lá, uma ferramenta de cache como o Redis, você tem aí ferramentas como, por exemplo, o Compose, que o próprio Docker, a própria empresa que fornece o Docker, no caso, ela disponibiliza. Que nada mais é do que uma ferramenta que me permite subir vários containers, certo? Com um comando só. Eu monto lá um manifesto, que é um YAML, né? Que é o Docker Compose.yaml. Uhum. E dentro desse cara eu tenho lá a definição do que a gente chama de serviço. Então, o meu banco é um serviço, minha aplicação é outro serviço e etc. Dentro dessas seções de serviços, eu lá estipulo quais são as imagens, né, que eu vou usar, quais são as variáveis de ambiente, quais são as portas que eu vou expor em cada um dos containers. Se eu quero utilizar dentro, por exemplo, dentro desse Compose, uma rede customizada ou a rede default, a bridge do Docker mesmo, né? Eu consigo fazer isso tudo. E com o comando apenas eu subo todos esses serviços, eles dentro do mesmo... se eles estiverem definidos dentro do mesmo Compose, eles vão se comunicar através de localhost, porta a porta, e eu posso interagir com eles externamente também. Da minha máquina hospedeira, eu posso conversar com esses serviços que estão subindo ali dentro do Compose. Então, acho que o Compose resolve esse problema que você mencionou. De forma mais simples, né? Entendi. Então, por exemplo, o Geis tinha comentado também antes de ter isso como container, eu teria que instalar, por exemplo, o Nginx na minha máquina, eu teria que rodar o Postgres na minha máquina e tudo isso conversava via localhost. Então, eu consigo fazer a mesma coisa com o Docker Compose também. Consegue. Exato. Só que um detalhe aí importante é que o Docker acaba abstraindo toda essa parte, como o Adalto falou, como você empacota a sua aplicação. Geralmente, quando você monta o Compose da sua stack da sua aplicação ali, ou como eu já disse, um Redis, um Postgres, um Elasticsearch, quando você baixa essas imagens do Docker Hub lá, você tá baixando as imagens oficiais dos caras, né? Então, tipo assim, não tem diferença de instalação da minha máquina para a máquina do Adalto, por exemplo, porque não tem essa instalação. Você só sobe, basicamente, o container que já tá empacotado lá no Docker Hub. Então, você também acaba tirando um pouco desse problema desses setups de configurações que podem ser diferentes, né, de instalações. Entendi. Acho bacana você explicar o que é o Docker Hub, né? Eu ia perguntar disso agora. Cara, o Docker Hub ele é uma plataforma da própria Docker mesmo, onde é um grande repositório de imagens, onde a galera tem os caras que sobem as imagens oficiais, né? Então, tipo, sei lá, você quer procurar o Nginx, tem a imagem oficial do Nginx ali já, e sei lá, eu, por exemplo, MTZ, fui lá, baixei, fiz um fork do Nginx, alterei 2 linhas no código, gerei uma imagem desse cara, subi no meu Docker Hub. Eu também posso fazer isso.
E a partir do momento que eu subo no meu Docker Hub, fica disponível para qualquer um da internet baixar, fica sendo que nenhum Maven Center da vida, por exemplo. Entendeu? Entendi. E é de graça o Docker Hub? De graça. Assim, eu acho legal também dizer como funciona essa questão de manter as versões do Docker, né? O Docker, ele funciona sob camadas. Então, diferente de um Tiff ou de um Ansible, onde toda vez que você sobe uma máquina, você teria que executar os comandos, dar um apt-get lá em qualquer, sei lá, em uma dependência e instalar isso toda vez que você sobe. O Docker não, ele funciona em camadas, então ele consegue verificar que essa camada que já foi validada, já foi certa, ele consegue cachear isso. Então, quando você faz uma alteração, ele só adiciona uma camada em cima dessa camada. E até mesmo como GitHub, então você pode comitar essas alterações e mudar a versão da sua imagem e assim subir para o Docker Hub. Entendi. Então, para quem está ouvindo a gente, teria como vocês falarem para a gente um pouco qual seria o passo a passo? Então, o que eu tenho que criar na minha máquina para criar uma imagem? De como é que se eu só criar uma conta, o que eu tenho que fazer para a minha imagem que eu acabei de gerar na minha máquina chegue no Docker Hub, que o MTZ falou que é de graça. Então, como é que isso funciona? Você conseguiria falar para a gente o passo a passo? Cara, o processo ele é basicamente simples, né? Por exemplo, dar um exemplo da aplicação Java. Você está com a aplicação Java, tem vários exemplos na net hoje que te mostram como montar um Dockerfile de uma aplicação Java. Como a Adalto falou, você não perde mais que uma tarde nisso, é coisa bem rápida mesmo. A imagem gerada na sua máquina, ela vai para o seu repositório de imagens local, no seu PC mesmo. Então, próximo passo, cria sua conta na Docker Hub, se registra, faz o Docker Login no terminal. A partir desse momento, você já consegue fazer o Docker Push, jogando a sua imagem que está local pro Docker Hub oficial. Entendi. Existe alguma solução dessa, pensando no ambiente de negócios, onde a minha imagem ela fica resguardada de qualquer tipo de acesso? Então, uma aplicação da empresa onde eu trabalho, como é que funcionaria isso? Eu teria algum tipo de um Docker Hub privado? Ou a gente só tem um Docker Hub? Eu posso ter outras formas de hospedar essas imagens? Sim. Hoje, vários clouds, acho que na maioria, se não todos, têm os container hosts, né, que eles chamam. Então, a Azure tem o ACR deles, a Amazon tem o deles, que é basicamente um Docker Hub privado, onde os caras têm toda uma política de acesso, uma política restritiva mesmo, e pelo seu portal da Azure ou da AWS, enfim, qual cloud você esteja utilizando, você consegue controlar usuário e senha para fazer o login nesse container host. Inclusive, se você quiser subir um repositório, no caso de imagens privado, dentro da sua própria infraestrutura, você pode. A empresa, no caso, que fornece o Docker, ela também disponibiliza essa ferramenta que é o Registry. Você pode ir lá fazer o download, no caso, se eu não me engano, eles disponibilizam o Container Registry como uma imagem do Docker. Inception. Exato, você pode subir isso dentro da sua infraestrutura, caso você não queira usar um serviço gerenciado de um provedor de cloud, por exemplo. Então, galera, mais cedo vocês comentaram que essa imagem que eu criei, ela vai ficar agnóstica para qualquer tipo de ambiente. Então, imagina que eu desenvolvi uma aplicação ali de back-end, Java, e eu vou ter que conectar em bancos diferentes a depender de cada ambiente. Como é que eu faria isso com o Docker? Hoje, quando eu vou subir a aplicação, eu coloco realmente qual que é o URL do banco e pronto. Mas com esse tanto de ambiente, como é que eu faço? Cara, igual o MTZ falou agora há pouco, né? Na hora que você vai subir uma imagem, né? Que você vai construir essa imagem, você tem um Dockerfile. Nesse Dockerfile, você pode colocar uma série de informações lá. Por exemplo, variáveis de ambiente. Você pode colocar também configurações de segurança daquele container, né? O que ele poderia acessar, etc. Mas para responder a sua pergunta, a gente poderia só mudar realmente a variável de ambiente daquele container. Para cada caso, por exemplo, a gente quer subir essa imagem, sei lá, para um ambiente de desenvolvimento, a gente poderia colocar as URLs do banco de desenvolvimento. Se a gente quiser fazer o deploy para uma aplicação que está em produção, a gente poderia colocar então as variáveis de ambiente de produção. Então acho que é bem simples isso daí. Você pode só colocar o comando env, falar qual a variável de ambiente que você quer e qual o valor dela. Entendi. E a sua aplicação, claro, vai ter que estar preparada para pegar esses valores da forma correta. Entendi. Não, então é bem simples mesmo de uso, né? É bem simples. E se estendendo um pouco esse tópico aí, sabe, também o Compose também dá suporte a essa feature. Quando você está montando o seu AMO lá no seu Compose, você consegue especificar a chave-valor lá para as variáveis de ambiente também, então você também tem essa mesma funcionalidade lá. Assim, também é legal falar que o Docker não é restritivo a uma linguagem, tá? A gente trabalhamos com scripts de configuração de formas descritivas, então tanto o Docker Compose quanto o Dockerfile são arquivos YAMLs, onde tem uma própria linguagem do Docker, né? Não uma linguagem assim, mas padrões da sintaxe, onde você descreve
como você vai ser configurado esses containers, e dessa forma aí fica mais fácil. Entendi. Galera, então vamos supor que eu tenho aqui meu ambiente de desenvolvimento com uma aplicação que eu rodo na minha máquina. Eu tenho então um banco, eu tenho a minha aplicação, eu tenho, sei lá, um front-end rodando aqui. Mas e no caso onde eu já estou num ambiente produtivo de uma empresa de médio e grande porte e eu tenho, sei lá, 100 imagens, 150 imagens, como é que eu faço para organizar isso tudo? Eu tenho que fazer tudo isso na mão? Como é que funciona? Então, para resolver esse problema aí, surgiram o que a gente chama de ferramentas de orquestração de container, né? Que a gente tem aí hoje o Docker Swarm e o grande vencedor, no caso, nesse nicho, que é o Kubernetes, do Google. Já não é do Google mais, agora ele é open source e mantido por uma fundação, mas a gente tem essas ferramentas que basicamente vão rodar em cima de um cluster, né? Seja de VMs ou de máquinas físicas, e vão ter ali dentro dessas ferramentas componentes que vão ficar responsáveis por fazer o scheduling, que a gente chama, né, de containers, que é basicamente encontrar uma máquina, uma VM ou uma máquina física que tenha recursos suficientes para rodar uma determinada instância ou várias instâncias de um container e ficar gerenciando isso. Faz configuração também, de roteamento e etc. Acho que o Boris pode falar um pouquinho mais agora também dos building blocks, no caso, por exemplo, do Kubernetes, né, que é a ferramenta mais utilizada. Então, Adalto, eu acho que para começar é legal a gente falar que o Kubernetes oferece uma API declarativa, né, para a gente dizer como é que o cluster deve estar. E a gente faz isso por meio de manifestos, né? Esses caras estão em YAML. E esses manifestos eles têm vários tipos. A gente tem o tipo pod, que é a unidade mais básica do Kubernetes, que é uma abstração de containers. É importante falar que são containers, não apenas um. A gente pode ter mais de um container e uma pod. Essas pods são responsáveis por disponibilizar essa imagem, né, essa aplicação no cluster. Só que por si só a pod não sabe dizer quantas réplicas que uma aplicação deve ter, qual que é o ciclo de vida dela, né? Quantos recursos, quais são os recursos que essa pod deve ter. Então, para isso foi criado o manifesto do tipo deployment. Em um deployment, a gente fala quais são as pods que estão representadas pelo deployment e configuramos também quais são todas essas características que eu acabei de mencionar. Uma vez que eu tenho um deployment, caso uma pod morra, o deployment é encarregado por subir essa pod novamente, junto com o scheduler do Kubernetes. Mas beleza, isso por si só não resolve o problema de querer acessar uma aplicação, né? Como é que eu faço para acessar esse cara de fora, ou como eu faço mesmo para uma pod conversar com outra dentro do próprio Kubernetes? Aí a gente tem uma outra construção, que é o service, que é encarregado então de criar todo esse network interno e também toda essa ponte externa, né, para a internet em um cluster. Fora isso, a gente tem vários outros tipos também, que eu acho que não convém aqui a gente entrar muito em detalhes, que seriam, sei lá, config maps, que são basicamente variáveis de ambiente que o próprio Kubernetes armazena, que você pode injetar nas pods, secrets, que são também variáveis de ambientes, porém dessa vez encriptadas, entre outros, assim. Não sei se vocês querem entrar em mais detalhes, mas eu acho que pelo menos para a gente começar a discussão, eu acho que os três principais seriam pod, service e deployment. Entendi. A API do Kubernetes ela é muito rica, né? Então, se a gente for entrar em detalhe de todos os recursos aqui, a gente vai gastar bastante tempo. Mas eu acho que esses que você mencionou aí são os mais importantes, né? É importante salientar também que, por exemplo, um service, por exemplo, do tipo load balancer, né? Um service, no caso, ele tem três tipos, basicamente. Ele tem lá o cluster IP, tem o node port e tem o load balancer. Para expor uma aplicação, como o Lucas mencionou, para fora, para a internet, por exemplo, eu posso usar um Node Port ou usar um Load Balancer. O Load Balancer é um recurso disponível apenas quando você tem uma instalação do Kubernetes em um cloud provider. Eu não tenho isso, por exemplo, numa instalação do tipo Vanilla. Sei lá, se eu instalar um cluster do Kubernetes em máquinas virtuais dentro da minha própria infraestrutura. Para ter isso disponível, eu preciso ter ele dentro de um cloud provider. E falando dessa parte de rede também, é muito importante falar das soluções que o time do Kubernetes, no caso, adotou para resolver alguns problemas. E algumas delas são muito elegantes. Uma delas até, Borges, uma que a gente até estudou bastante a respeito, que é de como que o Kubernetes, por exemplo, resolve o problema de comunicação entre um ou mais containers dentro da mesma pod, que é aquela interface de rede compartilhada. É legal, o Kubernetes, o pessoal, ele sobe um container modo pause, né, dentro da pod. Esse cara, tipo assim, ele não foi definido por ninguém que codou a aplicação. Ele é interno do Kubernetes mesmo, é um container que está em modo pause, que serve apenas para compartilhar aquela interface de rede Docker 0 dele com o restante dos containers que estão na pod.
Dessa forma, todos os caras que estão ali embaixo da pod podem conversar entre si e compartilham então a mesma interface de rede. Eu poderia fazer um paralelo, vamos supor, você falou que todo mundo que está dentro de uma pod, então eu posso ter mais de um container dentro de uma pod, todos eles compartilham a mesma rede, certo? Certo. Eu poderia fazer um paralelo disso com o Docker Compose, que eu poderia ter o mesmo tipo de comportamento que vocês falaram um pouco mais cedo, de criar um Docker Compose compartilhando a mesma rede. Eu poderia ter esse mesmo tipo de comportamento dentro de uma pod? É bem semelhante, mas a forma com que o Kubernetes resolve, até porque a abstração é diferente, né? Você não tem um conceito de pod dentro do Compose, a abstração é diferente, mas o funcionamento ele é semelhante. Porque dentro do Compose você pode fazer com que esses caras compartilhem a mesma rede, a mesma interface. Mas no Kubernetes, a forma com que eles resolveram é essa que o Boris mencionou, né? Subir um container pausado, esse cara disponibiliza a interface para todo mundo plugar ali. É por isso que geralmente, dentro da mesma pod, 2 containers não podem usar a mesma porta, porque eles estão atachados à mesma interface de rede. Então, num ambiente tipo, se eu coloco a minha aplicação no Kubernetes, eu teria na mesma pod a minha aplicação e meu banco rodando junto? Você pode, mas não é o usual. Inclusive, o que a gente mais vê, no caso, o que a gente mais vê no mercado é um container e uma pod, né? Porque é mais fácil gerenciar e etc. Mas nada impede que eu tenha mais de um. Mas geralmente, ferramentas como banco de dados e etc., a gente não sobe esses caras de forma containerizada. Você pode subir para um ambiente de desenvolvimento, etc., mas usa-se mais serviços gerenciados, como o RDS da Amazon, ou então, sei lá, se você tem uma infraestrutura onde você tem um banco de dados instalado, você vai apontar para esse cara em produção e etc. Assim, por mais que você queira, que você possa fazer isso, não é usual também por questões de escalabilidade, de versionamento. Então, o interessante seria se deixar separado, porque às vezes a sua aplicação vai poder escalar muito mais do que o seu banco. Então, você tendo isso em pods separados, e quem faz o controle de escalonamento, de questões de service discover, para saber se a aplicação está viva ou não, são justamente os deployments. E você tem pods por deployments. Então, a partir daí, você conseguiria escalar separadamente a sua aplicação e deixar o seu banco com uma pod só. Também, puxando esse gancho, é legal mencionar essa forma de deploy e de service discovery que o próprio Kubernetes lhe dá. Então, tem as chamadas probes, né, onde o Kubernetes garante que sua pod está viva e apta a receber requisições. São 2 probes diferentes, uma de liveness e uma de readiness. A de liveness basicamente vê se a sua pod está de pé. Já a de readiness vê se ela está apta a receber requisições. E com isso, o Kubernetes sabe falar assim, ó, essa pod está pronta. Aproveitando também isso, é legal dizer que você pode fazer o upgrade das imagens dentro da sua pod. E como que o Kubernetes lidar com isso? Ele sobe outra pod, atualiza essa pod com a versão que você quer, né? A versão que você requisitou. E enquanto essa pod não estiver no estado de running, ele mantém a versão passada. E aí ele utiliza dessas probes para saber realmente se essa pod está apta. E aí depois, logo em seguida, após estar running, ele vai e mata a pod passada, né? Com a versão anterior. Para quem acompanhou o episódio sobre Continuous Delivery e Continuous Deployment, o que o Kubernetes faz nesse ponto que o Gerias acabou de mencionar, é basicamente um blue-green. Exato. E, Adalto, você comentou agora um pouco sobre o service, né? E o Boyd também chegou a comentar um pouco. E você falou do load balancer, falou do node port também. Eu queria saber, beleza, minha aplicação está exposta para a internet, mas como é que funciona a comunicação de uma pod com a outra? Como é que eu tenho uma comunicação, vamos supor que eu tenho uma pod com o meu banco, uma pod com a minha aplicação, como é que funciona essa comunicação? É o localhost? Como é que eu faria isso? Então, não é localhost, só vai ser localhost se você estiver se comunicando dentro da mesma pod, né? 2 containers dentro da mesma pod. Caso contrário, você pode ter a comunicação via rede do cluster de pod para pod. Você pode referenciar o nome de uma determinada pod ou de um determinado container e fazer essa chamada, mas isso não é usual e não é seguro, porque a pod dentro de um cluster ela é efêmera. Ela é uma estrutura efêmera, ela pode cair e subir novamente. Só que quando uma pod cai, ela não sobe com a mesma identificação. O que vai subir ali pelo Kubernetes é uma outra pod. E sendo efêmera, se eu apontar diretamente para ela, em caso ela caia, quando a próxima pod subir, eu não vou conseguir me conectar porque eu não estou referenciando o mesmo cara mais.
Então, para isso, foi criado o conceito que o Borges e o Geias mencionaram, né, que é o conceito de service. O service basicamente é uma abstração que ele aponta para um determinado conjunto de pods, certo? Ele tem ali uma referência para as aplicações para as quais ele vai fazer o repasse das requests. Caso uma pod caia e outra pod assuma o lugar, o serviço de Service Discovery no Kubernetes, no caso, vai identificar que esse cara é uma pod rodando aquelas aplicações para onde o service está apontando e já vai registrar esse cara. E o service consegue fazer o repasse através de um round robin bem rudimentar para esses caras, para esse set. Então, assim, eu aponto para services quando eu quero fazer comunicação, geralmente dentro do próprio cluster. Para fora do cluster, a galera do Kubernetes desenvolveram, depois de passar por alguns problemas com a antiga versão do Kubernetes. O Kubernetes, para quem não sabe, ele surgiu de um projeto que roda há mais de 10, 15 anos dentro do Google, que é o Borg, que era uma ferramenta de orquestração de container que boa parte do pessoal que trabalha no desenvolvimento do Kubernetes trabalhava antes. E o Google rodava praticamente tudo dentro desse cara. Eles tiveram muito problema para expor as aplicações para a internet, por exemplo. Porque falando de um service do tipo load balancer, que é o que a gente mencionou anteriormente, que é o mais usado, toda vez que eu subir um service diferente, por exemplo, tem a aplicação A e a aplicação B, se eu subir esses caras com services do tipo load balancer, o provider de cloud vai provisionar um load balancer para cada. Então, seu custo de infraestrutura sobe, o gerenciamento fica ruim, porque, em teoria, esses caras poderiam estar debaixo do mesmo load balancer. E para solucionar esse problema, eles criaram o conceito de Ingress e Ingress Controller, que é basicamente o seguinte. A Ingress é um conjunto de regras de roteamento e algumas políticas de segurança que são aplicadas ao Ingress Controller. Quando eles criaram esse conceito, eles resolveram adotar ferramentas, no caso, que já estavam no mercado, como, por exemplo, o HProxy e o Nginx. Esses caras foram adaptados para se adequar à especificação do que é uma Ingress Controller, que vale a pena mencionar o seguinte: até hoje, a especificação é beta. Ela não é uma especificação, ela não tem uma release final ainda. Ela é beta até hoje e já tem mais de 5, 6 anos que ela existe. Mas todo mundo usa em produção. Isso é engraçado. Aquela beta para sempre, né? Exatamente. E esse Ingress Controller basicamente faz o seguinte: ele é uma pod também, eu vou ter ali, por exemplo, um HProxy rodando, certo? Com esse conjunto de regras de roteamento, e essa pod, ela sabe se comunicar com as outras pods, né? Com os services que estão ali dentro do seu cluster. Então, eu não preciso mais expor os meus serviços como load balancer, para criar um load balancer para cada aplicação. Eu só crio uma Ingress e falo para quais pods, para quais services eu gostaria de rotear meu tráfego, no caso, baseado em determinadas características das requests. Entendi. Você pode dar um exemplo para a gente de que tipo de características que a gente pode utilizar para fazer esse proxy? Eu posso. PF, né? Obviamente, os URLs, no caso das chamadas. HTTP headers, eu tenho também cookies, no caso, eu posso utilizar. Ela é bem customizável, assim, eu consigo fazer configurações bem robustas ali dentro. Isso tudo vai para dentro desses caras, né, que são os proxies, como eu mencionei. Você faz a configuração da Ingress e essas configurações vão para dentro do Ingress Controller. Então, galera, vocês falaram que eu posso ter 1.000, 1.500 containers, tudo dentro do Kubernetes. Mas, tipo, o Adalto chegou a comentar que esse Kubernetes vai estar numa máquina virtual, vai estar numa máquina física, por exemplo, mas isso tudo vai estar numa máquina só. Tipo, como é que funciona esse tipo de orquestração no Kubernetes? Eu tenho tudo num nó só, como é que isso funciona? Não, na verdade você pode configurar quantos nós você quiser, né, para compor o seu cluster, e aí o Kubernetes internamente ele vai ter alguma lógica para alocar essas pods em um ou outro, né? O Kubernetes ele tem, por exemplo, alguns conceitos de taints e tolerations, que basicamente você pode dizer quais tipos de pods podem estar em qual nó, e aí você pode fazer alguma lógica no sentido, nesse nó aqui eu não quero colocar muitas aplicações que consomem muita memória, etc. Então o Kubernetes ele te dá a possibilidade de compor o seu cluster da forma que você desejar. Seja ele com N máquinas virtuais, N máquinas físicas, do jeito que você quiser. Então, e a gente tem, hoje, com o advento dos providers públicos de cloud, abstrações disso aí, né? Você tem serviços gerenciados de Kubernetes nesses providers, na Amazon, na Azure, no próprio Google Cloud. São serviços que você define o tamanho do seu cluster de uma forma bem simples e ele já sobe para você as máquinas virtuais, inclusive isso pode ser elástico, né? Isso pode aumentar e diminuir de tamanho conforme a utilização.
e ele já configura o cluster todo para você ali. Inclusive é o que está em voga hoje, né? A maior parte das empresas já usa serviços gerenciados para não ter essa dor de cabeça com configuração. E você chegou a comentar que o cluster ele pode, por exemplo, expandir ou diminuir a partir da demanda, certo? Sim. E eu lembro que lá no início a gente começou a falar que eu posso no deployment colocar quantas réplicas eu quero da minha aplicação. Então eu posso subir 3 réplicas da minha aplicação e tudo mais. Eu conseguiria fazer isso de forma automática, ao invés de eu colocar quantas réplicas eu quero da minha aplicação, ela crescer ou não de acordo com a demanda? Consegue, você tem configuração aí de autoscale, né? O Kubernetes tem. O Docker Swarm, se eu não me engano, eles iam adicionar essa funcionalidade. Nas primeiras versões não tinha, inclusive foi eu acredito que tenha sido um dos motivos pelos quais o Kubernetes ganhou a briga, no final das contas. Mas você pode configurar o autoscale. E falando aí até a respeito dessa questão de alocação de recursos que o Boris mencionou, tem um módulo, né, dentro do Kubernetes que é responsável por isso, que é o kubescaler, né? Ele olha para o seu cluster e como você tem, por exemplo, certas restrições, como por exemplo, você roda uma pod dentro de um nó apenas, por questões óbvias. E aí, esse cara é responsável por conversar com os kublets, que são daemons, no caso do Kubernetes, que rodam em cada um dos nós, certo? E conversando com esses caras, ele vai colher informações do tipo: eu tenho memória RAM suficiente disponível para rodar essa pod aqui com essas especificações? Eu tenho processadores virtuais suficiente, no caso, para rodar isso aqui também? E aí, baseado nesses retornos, é que ele vai falar: olha, eu vou provisionar essa pod nesse nó, ou nesse. É baseado nesse cara. E todas essas questões de recursos que uma pod utiliza, é tudo definido também nos manifestos que já foram citados pelo Borges mesmo. Então, a partir desses manifestos, o próprio Kubernetes gerencia de onde colocar, onde prover recurso, de onde eu estou precisando de mais recurso, onde eu posso alocar essa pod e tudo mais. E, assim, vendo vocês falando do Kubernetes, eu vi que tem muita coisa para aprender, muita coisa para treinar. Eu consigo fazer isso na minha máquina também? Tem como eu rodar o Kubernetes na minha máquina? O Adalto chegou a comentar que eu posso rodar isso numa máquina virtual, numa máquina física mesmo. Eu consigo rodar isso na minha máquina e começar a testar esse processo? Consegue, hoje você tem vários caras hoje no mercado para você testar mesmo, aprender a estudar, como por exemplo o Minikube, que você pode baixar rodando na sua máquina e já abstrai todos os componentes do Kubernetes e um nó, uma instalação na sua máquina mesmo. Você tem o K3S também, que é uma segunda abordagem que eles mesmos se julgam como um lightweight Kubernetes, né? Então, tipo, eles se julgam mais leve do que o próprio Minikube. Mas você tem várias formas, assim, de instalar na sua máquina para poder aprender e não ter que gastar dinheiro num provider pedindo um Kubernetes gerenciado, ou então talvez gastando com máquina mesmo física lá. E se você também não quiser ainda, além disso, existe, acho que um curso e até um playground do Katacoda, do Kubernetes, onde você pode brincar e aprender sem ter esse custo de instalação, que se você quiser fazer numa cloud, ou se você quiser ter o trabalho de instalar um Minikube na sua máquina. Você consegue brincar muito bem com o playground do Kubernetes no Katacoda. Vamos deixar o link aqui na descrição para quem quiser começar a brincar com esse mundo aí de Kubernetes. Beleza, GIs? Galera, a gente está chegando no final do podcast. Eu queria agradecer primeiramente quem participou, que é o Adalto. Valeu, Salles. Galera, foi um prazer falar com vocês novamente e até a próxima. Ao Borges. Valeu, galera. Foi um prazer estar aqui. Na próxima a gente se vê. Ao nosso embalado MTZ. Fala, galera. Foi um prazer estar aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar nas redes sociais aí. Fica à vontade. E o nosso Nerd Jag GIs. Beleza, galera? Muito obrigado aí. Foi um prazer. E é isso, galera. Para quem quer conhecer um pouco mais do nosso podcast, também ver as referências de tudo que a gente comentou, link de curso, link de referência e tudo mais, está aqui na descrição. Então até a próxima. Bom almoço a todos.